Meus queridos, a paz de Cristo, Deus abençoe a todos, fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco acerca de algumas incoerências do pós-tribulacionismo, né? Na verdade são bastantes incoerências do pós-tribulacionismo. Acho que eles nos acusam muito de algumas coisas mais... eles, na verdade, é que praticam alguns tipos de interpretação um pouco equivocada demais. Por exemplo, eles acusam o pré-tribulacionismo de fazer doutrina no silêncio das escrituras. Mas é interessante que a doutrina deles é baseada justamente no silêncio das escrituras. Por exemplo, em nenhum momento na Bíblia, em nenhum lugar na Bíblia está dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, até porque a grande tribulação ela representa a ira de Deus. Eles vão dizer, não, a igreja sofrerá a ira do anticristo. Onde está isso na Bíblia, que quem ficar aqui no período tribulacional só vai sofrer a ira do anticristo? Outra coisa, no período do capítulo 6, o período todo, né, do 6 ao 19, que é o período ali que representa o período tribulacional, em nenhum momento tem o termo igreja ali. E é interessante que, às vezes, eu estava assistindo outro dia um debate, um teólogo estava querendo colocar como se a igreja, o pré-tribulacionismo, acreditasse em vários tipos de salvos. Então lá no céu vai ter vários tipos de salvo. Os judeus, a igreja, os salvos no período tribulacional. Não, vai ter salvo lá nos céus com Cristo. O que nós ensinamos e o que a Bíblia ensina é sobre as dispensações. Por exemplo, quando nós analisamos as dispensações, nós vamos ver que no período antes que tinha a lei, a Bíblia vai dizer que eles eram julgados sobre o bem e o mal pela lei que estava no seu coração. E também não foram salvos alguns ali, no período de Noé, a Bíblia vai falar sobre isso. A Bíblia também vai dizer que no período da lei, as pessoas que eram julgadas ali, eles não eram julgados segundo a lei. Será que todo mundo que estava no Antigo Testamento na lei não foi salvo? Moisés não foi salvo? Outros servos de Deus daquele período, Josué não foi salvo? Então, nós vemos aí que tem bastante incoerência com as coisas que ele fala. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus, ele também não salvou aqueles que se arrependeram e se converteram da cidade de Nínive com a pregação de Jonas. Então você vai observar ali que não quer dizer que tem vários tipos de salvo. Quer dizer que a história humana, na palavra de Deus, ela é organizada em dispensações, e Deus, em cada dispensação, ele trata com as pessoas de uma forma adequada, de acordo com aquela dispensação. Por exemplo, nós estamos vivendo agora a dispensação da igreja. Agora, a igreja no período tribulacional será um período que nunca houve nem jamais haverá na história da humanidade. Então, a Bíblia não chama os salvos do período tribulacional de igreja. Então, nós também não podemos chamar de igreja. Se a Bíblia não relata, se a Bíblia não diz, se a Bíblia não chama, como nós vamos chamar de igreja? Então é meio incoerente essa visão pós-tribulacionista, né? No silêncio das escrituras. Eles fazem teologia no silêncio da escritura. Por exemplo, a sétima trombeta, no texto lá do Apocalipse, a palavra de Deus em nenhum momento diz que aquela sétima trombeta é a última trombeta, como o texto do arrebatamento em Coríntios, em Tessalonicenses. Então nós vamos ver que a característica de alguns pós-tribulacionistas, que na verdade não conhecem o plano escatológico pré-tribulacionista, eles querem muitas das vezes distorcer a nossa interpretação pré-tribulacionista, alguns por maldade, eu penso assim, e outros até por falta de conhecimento do plano escatológico pré-tribulacionista. Então nós vamos ver aí que a escatologia pós-tribulacionismo, ela é incoerente, ela não é cristocêntrica. Mas como assim, pastor? A escatologia pós-tribulacionista não é cristocêntrica? Com certeza.
Se eles esperam, baseado num texto, numa perícope isolada, que é característica dos pós-tribulacionistas, né? É o erro da perícope isolada. Eles isolam aquela perícope do seu contexto geral, do seu contexto imediato, muitas das vezes, e eles formam uma doutrina sobre isso. Baseado naquela perícope da carta de Paulo aos Tessalonicenses, eles esperam, na verdade, a vinda do anticristo e não a vinda de Cristo. Se nós servimos a Cristo, somos seguidores de Cristo, como nós podemos esperar a manifestação do anticristo e não a manifestação de Cristo? Então você vai observar que é bem incoerente. Por exemplo, outro ponto também, que é incoerente no plano escatológico pós-tribulacionista, se todos no final do período tribulacional, todos os crentes, segundo eles, vão ser arrebatados, os salvos, então quem é que vai entrar no milênio ali? Se eles acreditam que a igreja e Israel é tudo igreja, né? Então quem é que vai entrar no milênio? Serão os ímpios que vão entrar no milênio, que receberam a marca da besta? Vai ser um prêmio para ele receber a marca da besta e ainda vai entrar no milênio? Isso não tem coerência, não tem lógica. Outra coisa, quando eles colocam que a vinda de Cristo é no final do período tribulacional, eles estão contra a iminência e eles estão colocando uma data, um momento exato para a vinda de Cristo, que Cristo já disse que daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos que estão no céu, somente o Pai. Então, eles estão estabelecendo um período correto para a vinda de Cristo. Aí a pessoa que está no período tribulacional, ele vai identificar, se apareceu o anticristo, então daqui a 7 anos Cristo virá, eu vou me converter no final do período tribulacional e está tudo certo. Olha como é incoerente. Então, estou fazendo esse vídeo para falar de algumas incoerências, né? Na verdade são várias, tá bom, meus queridos? Outros vídeos aí eu vou fazer e vou falar mais um pouco sobre isso, tá bom? Sobre a incoerência pós-tribulacionista, a interpretação sobre o texto de Pedro, ali aquela passagem de Pedro quando fala sobre o novo céu, a nova terra, os elementos se desfarão, ali também é uma incoerência muito grande. Próximo vídeo aí, outro dia eu faço um vídeo falando sobre os erros da interpretação pós-tribulacionista, tá bom? Deus abençoe, se inscreva no nosso canal, até a próxima.